que é propriamente a mediunidade? Uma pergunta muito interessante, que devemos fazer a nós mesmos para entendermos. A mediunidade é um patrimônio do espírito. É faculdade que se engrandece em sua percepção psíquica, tanto quanto ele, espírito, evolui e se moraliza o espírito do homem. A sua origem é essencialmente espiritual e não material. A mediunidade não provém do metabolismo do sistema nervoso, como alegam alguns cientistas pesquisadores, mas enraiza-se na própria alma, onde a mente, à semelhança de uma usina eficiente, organiza, responsabiliza, estrutura por todos os fenômenos da vida orgânica, que vai se iniciar no berço físico e terminar no túmulo. A mediunidade é uma faculdade intrinsecamente espiritual, em sua manifestação no campo de forças da vida material. Ela, mediunidade, pode se tornar o elemento receptivo das energias sublimes e construtivas, provindas, originárias das altas esferas da vida angélica. Quando ela é bem aplicada, ela se transforma no serviço legítimo da angelitude, operando em favor do progresso humano. No entanto, como um recurso que faculta o intercâmbio entre o mundo material, os vivos na carne, da terra, e os mortos do além, ela também pode servir como uma ponte de ligação para os espíritos das sombras atuarem com mais êxito sobre o mundo material. A mediunidade tem essa característica. Muitos médiuns que abusam da sua faculdade mediúnica e se entregam a um serviço mercenário em favor exclusivo dos seus interesses particulares, não se demoram em se ligar imprudentemente às entidades malfeitoras dos planos inferiores, de cuja companhia dificilmente depois eles, os médiuns, conseguem se libertar. A mediunidade, ela não é fruto da carne que é transitória, nem provém de qualquer sensibilidade ou anomalia do sistema nervoso. Repetimos, é uma manifestação característica do espírito imortal. É uma percepção espiritual ou sensibilidade psíquica cuja totalidade varia de indivíduo para indivíduo, pois, em essência, a mediunidade depende também do tipo psíquico ou do grau espiritual do ser em estágio evolutivo. Embora os homens se originem da mesma fonte criadora, que é Deus, eles se diferenciam entre si, porque são consciências individualizadas no cosmos, mas conservando as características particulares que variam conforme a sua maior ou menor idade espiritual. Existe um tom, uma característica espiritual próprio e específico em cada alma e que se manifesta por uma tonalidade particular durante a manifestação mediúnica. É como uma flor que vai revelando o seu perfume característico, ou então uma lâmpada que expõe a sua luz particular quando é ligada ou quando a flor se abre. A mediunidade é dessa forma. A mediunidade atualmente está mais generalizada e ressurgindo entre nós encarnados de modo muito ostensivo. Esse fenômeno que está ocorrendo entre nós é um resultado da hipersensibilidade psíquica que, presentemente, vai sobressair-se entre os homens em concomitância com aquilo que chamamos, entre aspas, de fim dos tempos ou juízo final, tantas vezes já profetizado por inúmeros outros encarnados. O século em que vivemos, até o momento, tem sido regido pela belicosidade, pela cobiça, pela astúcia, pela cólera, egoísmo e crueldade, paixões mais próprias do instinto animal, predominando
por enquanto, sobre a centelha espiritual. Mas, lentamente, independente do contar dos séculos, nós nos aproximamos da era do Espírito, em que a humanidade se sentirá impulsionada para o estudo e o cultivo dos bens da vida eterna, com um acentuado desejo de solucionar os seus problemas de origem espiritual. As comprovações científicas da imortalidade da alma, através do progresso da fenomenologia mediúnica, reduzirão bastante essa fanática veneração do homem pela existência transitória do corpo físico. Assim como o organismo de carne do homem, em certo tempo, se verticalizou para servi-lo em nível biológico superior, o seu espírito também há de se erguer da horizontalidade dos fenômenos e dos interesses prosaicos comuns da vida física provisória para atuar definitivamente na frequência vibratória do mundo crístico. Vai se verticalizar também o espírito. A época que nós vivemos atualmente, sob a imersão coletiva do instinto animal, simbolizado na besta do Apocalipse, que tenta subverter o espírito do homem, ainda escravo das formas terrenas, é que produz essa ansiedade, esse nervosismo, essa inquietação, essa angústia nas massas humanas, esse sentir-se perdido, ateando o barbarismo das guerras, das revoluções, incitando as lutas de classes, os ódios racistas, enquanto os cientistas investigam como matar mais depressa, por intermédio das armas nucleares e outras que estão sendo desenvolvidas. A humanidade terrena pressente que já chegou a sua hora angustiosa de seleção espiritual e consolidação planetária. O homem terá que se decidir definitivamente para, entre aspas, a direita ou para a esquerda, entre aspas, do Cristo, pois, conforme reza a profecia, serão separados os lobos das ovelhas e o trigo do joio. Freme fortemente o magnetismo do ser humano na periferia do seu psiquismo exaltado pela energia animal, a qual vai emergindo em sua desesperada tentativa de subverter os costumes, as tradições e a disciplina do espírito imortal. Nós, os homens, nos encontramos confusos no limiar de duas épocas extremamente antagônicas, pois, justamente com o reiterado apelo do alto para a cristificação humana, para a fraternidade humana, recrudesce também a efervescência do automatismo instintivo da vida animal. Os hospitais estão abarrotados de criaturas alienadas ou obsediadas que provêm desde os barracões dos favelados até das altas esferas sociais, cuja maioria é torturada não somente pelas crises financeiras, mas também as crises morais. E é nessa miséria espiritual, abrangendo tanto os ateus como aqueles seres egressos das mais variadas doutrinas e religiões, inclusive a espírita, o nosso mundo comprova que o sacerdócio organizado das religiões oficiais realmente fracassou na sua tentativa de se tornar uma missão salvadora. E o pior é que, durante essa eclosão incontrolável do instinto inferior, os espíritos desencarnados e ainda malfeitores firmam os seus alicerces na carne e executam também o seu programa diabólico contra os encarnados que, não podemos negar, estão apáticos aos sublimes ensinamentos salvadores de Jesus. Atuado pelas mais contraditórias circunstâncias, vivendo em minutos o que os seus antepassados não viveram em alguns anos, o homem do século XXI está desequilibrado
nos seus nervos, está super excitado no seu psiquismo, perdendo terreno no seu controle espiritual e se tornando um instrumento dócil nas mãos dos espíritos desencarnados e malévolos. Essa constante relação dos vivos com os mortos, embora os primeiros sejam inconscientes do que acontece, termina por sensibilizar cada vez mais a criatura humana, com a agravante de que se efetua na criatura humana um verdadeiro desenvolvimento mediúnico de inferior qualidade. A mediunidade desequilibrada, desestruturada. Daí existe a necessidade inadiável de o homem prudente e bem-intencionado se integrar definitivamente nos preceitos salvadores de Jesus e no seu Evangelho, e vivê-los incessantemente à luz do dia. O cientificismo avançado do século XXI, engendrando a criação dos satélites artificiais, dos aviões a jato, dos projetis teleguiados, dos foguetes interplanetários, da inteligência artificial, as pesquisas corajosas dos velhos tabus e segredos da mente humana, sem dúvida, são importantes contribuições que não só vão acelerar a dinâmica de pensar e também aumentar a área da consciência, como também vão aumentar e sensibilizar a emotividade do ser. Já nos referimos de que o homem atualmente vive em algumas horas e de modo simultâneo os raciocínios, as reflexões, as conjecturas e as mutações mentais e emotivas que os nossos antepassados não chegavam a experimentar em dezenas de anos. Nós, como cidadãos do século XXI, nos defrontamos e resistimos obrigatoriamente a uma multiplicidade de fenômenos psicofísicos tão equidistantes em suas manifestações variadas que isso seria suficiente para enlouquecer a maioria dos habitantes terrenos de alguns séculos atrás. Cresce assim a sensibilidade psíquica entre os encarnados. Acentua-se a eclosão da mediunidade em comum, porque também vivem sob o incessante acicate dos espíritos desencarnados, que assim exploram essa oportunidade cada vez mais favorável para eles agirem sobre a matéria. Indiscutivelmente, estão se confirmando os vaticínios de Jesus, de que no fim dos tempos, entre aspas, os velhos, os moços e as crianças teriam visões, ouviriam vozes estranhas e profetizariam. Isso logo em seguida ao advento do Espírito da Verdade. O Mestre Jesus indicou claramente o século que estamos vivendo presentemente, quando predisse os acontecimentos materiais incomuns dos nossos dias e a eclosão simultânea da mediunidade, generalizando-se entre os homens, simbolizando o Consolador prometido a derramar-se pela carne das criaturas. Assim se manifestou o Divino Amigo com suas palavras inesquecíveis. Abre aspas. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Paz, irmão.